Você já parou para pensar como um menino que comia barro para enganar a fome pode se transformar no homem mais temido de todo o sertão nordestino? Como alguém que dormia no chão batido, sem nenhum trapo para se cobrir, conseguiu construir um império de terror que fazia até os cangaceiros mais bravos desviarem o caminho? A história que vou contar hoje não é para os fracos de coração. É o caos mais sombrio que já ecoou pelas grotas da Caatinga. A origem de um homem que se tornou tão cruel que diziam por aí que nem o próprio diabo queria sua companhia no inferno. Antes de continuarmos, se você valoriza essas histórias verdadeiras do nosso sertão, deixe seu curtir agora. Compartilhe com quem também precisa conhecer nossos causos e se inscreva no canal para não perder nenhuma lenda. E me diga nos comentários: você acredita que a miséria extrema pode transformar uma pessoa em monstro? O nome dele era Saruê, Coronel Saruê, mas nem sempre foi assim. Antes de virar o tirano que aterrorizou 3 estados, ele foi apenas um moleque esquelético que catava resto de comida no chiqueiro dos porcos. Uma criança que aprendeu desde cedo que neste mundo ou você pisa ou é pisado. E quando um menino aprende essa lição na base da fome e da humilhação, meus amigos, quando a sede de vingança se mistura com o ódio que cresce como mandacaru em terra seca, nasce algo que nem Deus nem o diabo sabem como controlar. Prepare-se para conhecer a história mais perturbadora que o sertão já guardou em silêncio. Era o ano de 1878, e a seca castigava o sertão como um chicote nas costas de um condenado. Foi nesse tempo de desgraça que nasceu o menino que viria a ser conhecido como Saruê, numa tapera perdida entre Petrolina e Juazeiro, onde nem cachorro magro tinha coragem de passar. A mãe dele, coitada, era uma mulher que o coronel da região usava quando bem entendia, e depois jogava umas migalhas como quem joga resto para os urubus. O pai, esse ninguém nunca soube quem era. Podia ser o próprio coronel, podia ser qualquer jagunço que passou por ali numa noite de cachaça. O menino cresceu sem nome de família, sem teto decente, sem nada além da fome que roía por dentro como bicho do pé. Desde os 5 anos de idade, o pequeno Saruê aprendeu a disputar comida com os porcos. Isso mesmo que vocês ouviram. Enquanto outras crianças brincavam de roda, ele enfiava a mão na lama do chiqueiro, procurando qualquer resto de mandioca ou milho que os bichos não tivessem comido. A mãe, quando não estava sendo usada pelos homens da fazenda, ficava prostrada numa rede furada, olhando para o teto de palha como quem já tinha desistido da vida. O menino não sabia ler, não sabia contar, mas sabia uma coisa que muita gente rica nunca aprende. Sabia que o mundo é cruel com quem nasce do lado errado da cerca. Toda manhã via os filhos do coronel saindo a cavalo, bem vestidos, bem alimentados, rindo alto, como se a vida fosse uma festa eterna. E toda manhã ele olhava para suas próprias mãos sujas de lama e jurava baixinho que um dia, aquela situação ia mudar. As humilhações choviam sobre o garoto como pedra de granizo. Os vaqueiros se divertiam jogando pedra nele quando passava perto do açude para beber água. As mulheres da casa grande faziam ele esperar horas debaixo do sol para ganhar um prato de lavagem que nem os cachorros queriam mais. E o pior de tudo, obrigavam ele a chamar todo mundo de senhor e senhora, mesmo sabendo que ele era tratado pior que animal. Mas o sertão ensina uma coisa para quem presta atenção. A planta que cresce na pedra desenvolve raízes mais fortes que qualquer outra. E o pequeno Saruê, mesmo magro como vara seca, tinha uma força estranha brilhando nos olhos. Uma força que misturava raiva com inteligência, ódio com paciência. Quando completou 10 anos, já sabia andar no mato como o índio velho, conhecia cada planta venenosa da caatinga e tinha desenvolvido uma habilidade peculiar. Conseguia ficar horas observando as pessoas, aprendendo seus hábitos, descobrindo seus segredos. Era como se a fome tivesse aguçado todos os seus sentidos para a sobrevivência. Foi nessa época que começou a roubar. Primeiro, apenas comida.
uma espiga de milho aqui, um pedaço de rapadura ali. Depois, pequenos objetos que podia trocar por sustento. Os furtos eram feitos com uma astúcia impressionante para alguém tão novo. Nunca era pego, nunca deixava rastro. Era como se fosse um fantasma que aparecia e desaparecia na caatinga. Mas a vida de um menino pobre no sertão não era feita apenas de pequenos roubos e humilhações silenciosas. Havia momentos em que a crueldade dos poderosos extrapolava todos os limites. E foi num desses momentos que a semente da vingança, que já germinava no coração de Saruê, encontrou o adubo que precisava para crescer e se transformar numa árvore sinistra. A transformação do menino em fera estava prestes a começar. O sol estava no meio do céu, quando aconteceu o que mudou Saruê para sempre. Era um dia como qualquer outro naquele dezembro de 1888. O menino, agora com 10 anos, tinha ido buscar água no açude quando viu uma cena que gelou seu sangue, mesmo debaixo daquele calor de rachar pedra. Sua mãe estava sendo espancada pelos jagunços do coronel Tibúrcio, o dono daquelas terras, que se achava dono também das pessoas. A coitada tinha se recusado a servir de diversão para uns visitantes que tinham chegado de Recife, homens gordos e bem vestidos que olhavam para as mulheres pobres como se fossem mercadoria no mercado. Os gritos ecoavam pela caatinga como o canto triste de um sabiá ferido. Saruê sentiu algo se mexer no peito, uma fúria que subia pela garganta como bile. Pela primeira vez na vida, não correu para se esconder. Ficou ali, parado, com o punhado de lama nas mãos, assistindo sua mãe ser humilhada da pior forma possível. E foi nesse momento que ele viu o olhar de desprezo no rosto do coronel Tibúrcio. Não era apenas crueldade. Era algo pior. Era o olhar de quem pisava numa formiga e nem se dava ao trabalho de limpar a sola da bota. Para aquele homem poderoso, a mãe de Saruê não passava de um objeto quebrado que podia ser descartado a qualquer momento. Quando os homens terminaram sua diversão sádica e se foram, montados em seus cavalos reluzentes, Saruê se aproximou da mãe. Ela estava no chão, machucada, sangrando, mas o pior ferimento não estava no corpo. Estava nos olhos. Aquele olhar vazio de quem tinha perdido a última migalha de esperança que guardava na alma. Meu filho, ela sussurrou com a voz rouca, promete uma coisa para sua mãe. Promete que um dia você vai ser forte o suficiente para que ninguém mais faça isso com nossa gente. Saruê sentiu as lágrimas descendo pelo rosto sujo de terra, mas não era tristeza que sentia. Era algo muito mais perigoso. Era sede. Sede de vingança, sede de poder, sede de ver o medo nos olhos daqueles que sempre foram os donos do medo. Prometo, mãe, respondeu com uma voz que não parecia de criança. Prometo que um dia eles vão pagar, cada um deles. 3 dias depois, sua mãe morreu. Não foi das pancadas, foi da vergonha que corroeu por dentro como ácido. Saruê a enterrou sozinho com suas próprias mãos numa cova rasa atrás da tapera. Não tinha dinheiro para padre, não tinha gente para chorar junto, não tinha nada além da promessa que tinha feito. Mas naquela noite, enquanto velava o túmulo improvisado, aconteceu algo que os velhos do sertão até hoje contam sussurrando. Dizem que o menino fez um pacto, não com Deus. Esse nunca tinha dado ouvidos às preces dos pobres. O pacto foi com algo muito mais sombrio, algo que rondar pela caatinga nas horas mortas da madrugada. Na manhã seguinte, os trabalhadores da fazenda encontraram o primeiro sinal de que algo havia mudado. O jagunço que tinha batido mais forte na mãe de Saruê, um cabra conhecido como Zé Preto, apareceu morto no meio do curral. O pescoço estava quebrado, mas não havia marca de luta, não havia sangue, nada que explicasse como um homem forte como ele tinha morrido durante a noite. E Saruê, o menino, tinha sumido, desaparecido como fumaça no vento. Alguns falavam que tinham visto uma sombra pequena correndo pela caatinga na direção das serras. Outros juravam ter ouvido um riso infantil ecoando pelos paredões de pedra durante a madrugada. O coronel Tibúrcio mandou seus homens procurarem o moleque por todo canto, mas era como se a terra tivesse engolido o garoto. Passaram-se semanas, meses,
e nada, até que começaram a aparecer os primeiros sinais de que Saruê não tinha morrido nem tinha fugido do sertão. Os boatos corriam de vila em vila como rastro de pólvora. Um menino estava sendo visto na companhia de cangaceiros, aprendendo a atirar, a montar, a matar. Outros falavam de uma criança que conseguia entrar e sair das fazendas como fantasma, roubando armas, cavalos, tudo o que precisava para sobreviver. Mas o mais assustador eram as histórias sobre sua frieza. Contavam que ele não mostrava emoção nenhuma, nem quando matava, nem quando via morte. Era como se a dor da perda da mãe tivesse congelado algo dentro dele para sempre. O menino pobre que comia com os porcos tinha morrido naquele dia de dezembro. No lugar dele, nascia algo novo, algo que ia crescer alimentado pela sede de vingança e pelo ódio acumulado em anos de humilhação. Saruê estava se transformando, e o sertão ainda não imaginava o que estava por vir. 5 anos se passaram desde que o menino desapareceu nas grotas da Caatinga. 5 anos de silêncio que fizeram muita gente acreditar que ele tinha morrido de fome ou sido devorado pelas feras do mato. Mas quem conhece o sertão sabe que o silêncio, às vezes, é só a calma antes da tempestade. Em 1893, quando Saruê reapareceu, não era mais o moleque esquelético que catava comida no chiqueiro. Era um homem feito de 16 anos, com músculos duros como aroeira e olhos que pareciam ter visto o próprio inferno. Tinha aprendido tudo que um cangaceiro precisa saber para sobreviver: atirar certeiro, cavalgar como centauro e, principalmente, como fazer outros homens tremeram só de ouvir seu nome. Se você está curtindo conhecer a verdadeira história por trás dessa lenda sombria, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem também valoriza nossa cultura e se inscrever no canal para mais causos do sertão. E me diga nos comentários, você acredita que a sede de vingança pode dar força sobre-humana para alguém? O primeiro sinal de que Saruê tinha voltado foi o sumiço de 3 jagunços do coronel Tibúrcio. Desapareceram numa noite sem lua e só encontraram os corpos uma semana depois, pendurados numa árvore de mandacaru como avisos sinistros. Cada um tinha um bilhete pregado no peito com a mesma mensagem rabiscada: a conta está sendo cobrada. Mas Saruê era esperto demais para enfrentar o coronel de frente. Sabia que não adiantava força bruta contra quem tinha dinheiro e dezenas de capangas. Então, começou a usar a arma mais perigosa que existe: a inteligência misturada com paciência de cobra. Primeiro, começou a aliciar os trabalhadores mais revoltados das fazendas da região. Homens que tinham sido humilhados, que tinham perdido familiares para a crueldade dos poderosos, que estavam cansados de viver de joelhos. Para eles, oferecia algo que nunca tinham tido: a chance de se vingar de quem os pisava. Saruê não prometia dinheiro ou terras. Prometia algo muito mais sedutor para quem tinha vivido uma vida inteira na humilhação. Prometia dignidade através da força. Um homem que mata sem medo, dizia ele, nunca mais precisa abaixar a cabeça para ninguém. O primeiro bando que formou tinha apenas 7 homens, mas eram 7 demônios soltos na Caatinga. Não eram cangaceiros comuns que roubavam por necessidade ou seguiam um código de honra. Eram instrumentos de uma vingança fria e calculada, comandados por alguém que tinha transformado o ódio numa ciência exata. As primeiras investidas foram contra fazendeiros menores, homens que tinham maltratado gente pobre, mas não tinham força suficiente para se defender. Saruê não matava apenas por matar. Cada execução era uma mensagem, um recado para quem tivesse ouvidos para entender. A fazenda do seu João Carranca, que chicoteava os trabalhadores por qualquer motivo, foi a primeira a receber a visita de Saruê. Não tocaram em nenhum animal. Não levaram nenhum objeto de valor. Apenas amarraram o fazendeiro na mesma árvore onde ele costumava castigar seus empregados e o deixaram ali com água e comida para uma semana. O recado era claro: agora você sabe o que é ter medo. Depois veio o comerciante Antônio Ferro,
que cobrava preços abusivos nos tempos de seca e ainda humilhava quem não podia pagar. Saruê invadiu sua loja numa madrugada, distribuiu toda a mercadoria para os pobres da cidade e deixou o homem amarrado atrás do balcão com um cartaz no peito: quem rouba de pobre paga o preço. Mas o que realmente fez a fama de Saruê se espalhar como fogo em capim seco foi sua capacidade de aparecer onde ninguém esperava. Seus homens pareciam surgir do nada, cumprir a missão, desaparecer antes que alguém pudesse reagir. Era como se conhecessem cada trilha, cada grota, cada esconderijo da caatinga. A verdade é que Saruê tinha passado aqueles 5 anos sumido fazendo algo que nenhum bandido comum fazia. Estudando o terreno, estudando as pessoas, estudando os pontos fracos de cada poderoso da região. Tinha mapeado mentalmente todo o sertão como um general planeja uma guerra. Em 2 anos, já comandava mais de 20 homens. Em 3, eram 40. Sua reputação crescia não apenas pela violência, mas pela inteligência com que aplicava essa violência. Nunca atacava sem motivo, nunca matava inocentes, nunca deixava de cumprir uma ameaça. Sua palavra se tornou mais temida que a bala de qualquer rifle, e foi assim que um menino pobre, que não sabia nem escrever o próprio nome, se tornou o dono da vida e da morte em 3 municípios do sertão. Não através da sorte ou da coragem apenas, mas através de algo muito mais raro e perigoso, a união perfeita entre ódio e inteligência. O poder estava crescendo nas mãos de Saruê como planta daninha, e quando o poder chega às mãos de quem nunca teve nada para perder, aí é que o sertão conhece o verdadeiro significado da palavra terror. O ano de 1897 marcou o início do que os velhos até hoje chamam de os tempos sombrios. Saruê não era mais apenas um bandido. Tinha se tornado uma força da natureza, implacável como a seca e inevitável como a morte. Controlava um território que se estendia desde o São Francisco até as serras de Pernambuco, e sua palavra era lei absoluta em todas aquelas léguas de caatinga. Mas o que tornava Saruê diferente de qualquer outro cangaceiro não era apenas o tamanho do seu poder, era a forma como exercia esse poder. Enquanto Lampião tinha um código de honra, enquanto outros chefes respeitavam certas tradições do sertão, Saruê tinha apenas uma regra: quem o desafiava desaparecia. O primeiro a descobrir isso na pele foi seu antigo algoz, o coronel Tibúrcio, o homem que tinha destruído sua família, que tinha pisado na sua mãe como se fosse cisco no chão. Finalmente ia pagar a conta que vinha sendo calculada há quase 10 anos. A vingança não veio de uma vez, como um tiro certeiro. Veio devagar, como veneno de cascavel espalhando pela corrente sanguínea. Primeiro, Saruê mandou roubar todo o gado do coronel. Depois, incendiou suas plantações. Em seguida, começou a eliminar seus jagunços um por um, sempre de forma que o coronel soubesse que estava sendo caçado. O velho Tibúrcio, que sempre tinha dormido como um bebê, sabendo que o dinheiro e a força o protegiam, começou a ter pesadelos. Fortificou sua casa grande como um castelo, botou homens armados em cada canto, mas de nada adiantou. Saruê tinha aprendido a ser paciente como aranha na teia. A invasão da fazenda aconteceu numa noite de São João, quando os fogos no céu disfarçaram o barulho dos tiros. Saruê entrou na casa grande sozinho, deixou seus homens do lado de fora. Queria que aquele momento fosse só dele e do coronel. Queria olhar nos olhos do homem que tinha destroçado sua infância e ver o medo que ele mesmo tinha sentido por tantos anos. Encontrou Tibúrcio escondido no quarto, tremendo como vara verde. O poderoso coronel, que um dia tinha sido dono de vidas e mortes, estava encolhido num canto como um rato assustado. "Lembra do menino que comia com os porcos?" perguntou Saruê, com a voz mais calma que a água parada. "Lembra da mulher que seus homens espancaram até a morte?" Tibúrcio tentou oferecer dinheiro, terras, tudo o que tinha, mas Saruê não queria riqueza, queria algo muito mais precioso. Queria que o homem sentisse na pele o desespero que sua mãe tinha sentido naquele dia maldito.
Não vou contar aqui todos os detalhes do que aconteceu naquela noite. Alguns causos são pesados demais, até para quem tem estômago forte. Mas dizem que os gritos do coronel Tibúrcio ecoaram pela Caatinga até o amanhecer, e que quando encontraram o corpo, tinha uma expressão de tal horror que tiveram que enterrar o caixão fechado. A partir daquele dia, Saruê se tornou uma lenda viva. Não havia força policial que chegasse perto do seu território. Não havia jagunço que tivesse coragem de enfrentá-lo. Até mesmo outros cangaceiros famosos desviavam o caminho quando sabiam que ele estava na região. Mas o poder absoluto faz coisas estranhas com a cabeça de um homem. Saruê começou a ver inimigos em toda parte. Começou a desconfiar até dos próprios companheiros. A paranoia foi crescendo como erva daninha, e com ela a crueldade aumentou além de qualquer limite. Criou um sistema de punições que fazia até os criminosos mais endurecidos perderem o sono. Quem o traísse era enterrado vivo. Quem mentisse para ele tinha a língua cortada. Quem roubasse do seu tesouro era amarrado no formigueiro e deixado para morrer devagar. O sertão inteiro vivia sob o peso do seu nome. Mães assustavam filhos desobedientes dizendo que Saruê ia buscá-los. Comerciantes pagavam tributos sem reclamar. Fazendeiros se mudavam para outras regiões apenas por ouvirem boatos de que ele estava se aproximando. Mas talvez o episódio que mais mostrou até onde tinha chegado a sede de poder de Saruê foi o massacre da vila de Caraíbas. A cidade tinha se recusado a pagar os tributos que ele exigia. O prefeito, um homem corajoso chamado Joaquim Valente, tinha tido a ousadia de desafiá-lo publicamente, dizendo que não se curvaria para nenhum bandido. Saruê chegou com 60 homens numa manhã de domingo, quando todo mundo estava na missa. Cercou a igreja e deu um ultimato. Ou entregavam o prefeito, ou a cidade inteira pagaria o preço da rebeldia. O povo se recusou. E Saruê mostrou que não fazia ameaças vazias. Em 3 horas, Caraíbas deixou de existir. Casas queimadas, o açude envenenado e uma marca de terror que durou gerações. Dizem que até hoje, quando o vento sopra forte por lá, ainda dá para ouvir os ecos daquele domingo maldito. Era assim que Saruê governava seus domínios, através do medo absoluto. Tinha se tornado o próprio diabo encarnado, um homem que tinha transformado o sertão num inferno na terra. Mas como todo tirano da história, Saruê tinha um defeito fatal. Acreditava que o poder o tornava invencível. E no sertão, quem se acha mais forte que a própria natureza, cedo ou tarde, descobre que estava enganado. O ano de 1902 trouxe consigo os sinais de que até o reinado mais sombrio tem seu fim marcado. Saruê estava no auge do seu poder, controlando um império de medo que se estendia por léguas e léguas de Caatinga, mas começaram a aparecer rachaduras na estrutura que ele tinha construído com sangue e terror. O primeiro sinal foi a deserção em massa de seus próprios homens. Cangaceiros que tinham seguido Saruê por anos começaram a fugir durante a madrugada, levando apenas o cavalo e a arma, deixando para trás tudo que tinham conquistado. O motivo? Tinham começado a ter medo do próprio chefe. A paranoia de Saruê tinha chegado num ponto que ele via traição até na sombra das árvores. Matava companheiros por suspeitas infundadas, torturava homens leais apenas para ter certeza de que não iam traí-lo. A crueldade tinha se tornado tanta que nem os criminosos mais endurecidos conseguiam mais suportar. Mas o que realmente selou o destino do tirano foi algo que ele nunca esperava: a união dos seus inimigos. Coronéis que antes se odiavam, cangaceiros rivais que se matavam por questões de honra, autoridades que disputavam poder entre si, todos se juntaram com um só objetivo: acabar com Saruê de uma vez por todas. Se você tem acompanhado esta história sombria até aqui, não esqueça de deixar seu curtir, compartilhar com quem precisa conhecer a verdade por trás das lendas do sertão e se inscrever no canal para não perder nossos causos. Me diga nos comentários, você acredita que todo mal, por maior que seja, um dia encontra seu fim? A pessoa que arquitetou a queda de Saruê foi alguém que ele nunca imaginou que pudesse ser uma ameaça: Maria das Dores,
uma beata que tinha perdido toda a família no massacre de Caraíbas. A mulher tinha passado meses percorrendo o sertão, não pregando vingança, mas algo muito mais perigoso, pregando coragem. Saruê é homem como qualquer outro, dizia ela nas praças das vilas, nas feiras, nas portas das igrejas. Sangra se for cortado, morre se for baleado. O medo que vocês sentem dele é o mesmo que ele sentiu um dia de outros homens. E se ele conseguiu vencer o medo e se tornar poderoso, por que vocês não conseguem? As palavras da beata começaram a ecoar pela caatinga como oração sussurrada. E quando as pessoas começaram a perder o medo, descobriram algo que tinham esquecido. Unidos, eram mais numerosos que todos os jagunços de Saruê. A primeira rebelião aconteceu na cidade de Floresta. Quando os cobradores de Saruê chegaram para recolher os tributos, encontraram as portas fechadas e homens armados nos telhados. Não eram cangaceiros experientes, eram apenas pais de família, comerciantes, vaqueiros que tinham decidido que preferiam morrer de pé a viver de joelhos. A notícia da rebelião se espalhou como rastilho de pólvora. Em poucas semanas, 3 cidades se levantaram contra o império de Saruê. E ele, acostumado a resolver tudo na base do terror, descobriu que o terror também tem limite. Quando as pessoas perdem tudo, não sobra nada para temer. Mas o golpe final veio de onde Saruê menos esperava, de dentro do próprio bando. Zé Canguru, seu braço direito há mais de 5 anos, tinha decidido que não conseguia mais dormir à noite. As atrocidades que tinha presenciado, os gritos das vítimas inocentes, o sangue derramado por pura crueldade, tudo isso tinha se acumulado na consciência do homem como chumbo no peito. Canguru fez um acordo secreto com os inimigos de Saruê, não por dinheiro, não por poder, mas por algo que valia mais que qualquer tesouro, pela chance de limpar a alma das manchas de sangue que carregava. A emboscada foi armada num lugar simbólico, a antiga tapera onde Saruê tinha nascido, o mesmo chão onde sua mãe tinha sido humilhada e morto anos antes. Era como se o sertão tivesse decidido que a história precisava se fechar onde tinha começado. Canguru levou Saruê até lá com a desculpa de que tinham descoberto um tesouro enterrado. O tirano, cegado pela ganância e pela paranoia, não percebeu a armadilha. Quando chegaram ao local, estavam esperando por eles mais de 40 homens. Antigos inimigos, parentes de vítimas e até alguns ex-companheiros que tinham se cansado da vida de terror. O cerco se fechou numa manhã de dezembro, exatamente no mesmo mês em que tudo tinha começado. Saruê se viu encurralado no mesmo lugar onde tinha jurado vingança sobre o túmulo da mãe. A ironia era cruel como a própria vida no sertão, mas mesmo cercado e sem saída, Saruê não demonstrou medo. Olhou para os homens que o rodeavam com o mesmo desprezo que sempre tinha reservado para os fracos. "Vocês acham que me matando vão dormir melhor à noite?" gritou com a voz rouca de raiva. "Eu sou filho do ódio de vocês mesmos. Matando a mim, vocês não matam o mal. O mal continua vivo no coração de cada um." E tinha razão numa parte. A violência gera violência. O ódio alimenta mais ódio. Mas o sertão tinha aprendido uma lição amarga. Às vezes, para acabar com o mal, é preciso arrancar a erva daninha pela raiz, mesmo que isso manche as mãos de quem faz o serviço. O fim de Saruê não foi glorioso nem heróico. Foi apenas necessário. Os tiros ecoaram pela caatinga como trovões de uma tempestade que finalmente tinha chegado para limpar o ar. Quando a fumaça se dissipou, o corpo do tirano estava caído no mesmo chão onde um dia tinha sido apenas um menino com fome. Dizem que ninguém quis tocar no corpo. Deixaram os urubus e as feras fazerem o serviço. Em 3 dias, não sobrou nada do homem que um dia tinha feito o sertão inteiro tremer de medo. A terra tinha engolido seus restos como engole a água da chuva, sem deixar rastro, sem cerimônia. E assim terminou a história do coronel Saruê, o menino pobre que tinha virado o tirano mais cruel que a Caatinga já conheceu. Sua lenda virou o caos contado ao pé da fogueira, um aviso para as futuras gerações de que o poder sem limites
corrompe até a alma mais ferida. Hoje, quando alguém pergunta onde ficava o império de Saruê, os velhos apontam para o horizonte e dizem: ali onde você vê só caatinga e pedra. O sertão engoliu tudo, como se nunca tivesse existido, porque essa é a lei da natureza sertaneja. O que nasce da terra, para a terra volta, e o que é construído com sangue se desfaz. Mas a lição da história de Saruê continua ecoando pelos tempos. Quando a justiça falha, quando os poderosos esmagam os fracos sem piedade, pode nascer algo pior que a própria injustiça. Pode nascer um monstro que devora até mesmo quem o criou. Se você chegou até aqui, é porque entende o valor dessas histórias que preservam a memória do nosso sertão. Deixe seu curtir para fortalecer nosso trabalho. Compartilhe com quem também precisa conhecer essas lendas. Se inscreva no canal para mais causos e me diga nos comentários qual lição você tira da história do Coronel Saruê. E lembre-se, no sertão, as histórias não morrem. Elas se transformam em lendas, as lendas viram ensinamentos, e os ensinamentos se tornam sabedoria para quem tem ouvidos para escutar. Até o próximo caos, meu povo. Que Deus proteja vocês das secas da natureza e das secas da alma.